Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos numa parte muito importante dessa carta, que são as exortações a respeito da santidade cristã, ou seja, de como devem andar os cristãos aqui na Terra. Nós falamos ontem dos versículos 17 até o 24 e hoje nós vamos ver apenas 3 versículos para que a gente possa então meditar bem a respeito do que eles indicam para nós. Versículo 25 diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Nós vamos ficar com apenas esses 3 versículos. Aqui nós passamos, então, Paulo passa a falar sobre a posição dos crentes, né? Nós estávamos falando sobre isso e agora nós vamos falar sobre o estado do crente. Então, visto que eles se despiram do velho homem e se vestiram do novo pela união com Cristo, que é isso que diz a palavra de Deus, eis que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo na nossa união com Cristo. Então, a nossa união com Cristo, ela deve dar os seus frutos, ou seja, os crentes unidos em Cristo devem demonstrar esta mudança na sua vida diária. Então, vamos ver. Podem fazer isso. A primeira coisa é deixar, de mentir. Em primeiro lugar, deixe a mentira e fale a verdade. O crente que nasceu de novo, que está unido em Cristo, para de mentir e passa a falar a verdade. A mentira, ela aqui inclui toda espécie de desonestidade, seja o torcer da verdade, o exagero, a fraude ou o não cumprimento de promessas feitas, o trair a confiança, a lisonja e a sonegação de impostos. A palavra de um cristão, ela deve ser digna de confiança. Seu sim deve ser mesmo sim. O seu não deve ser não. Quando o crente se desvia da verdade, sua vida deixa de ser uma Bíblia que o descrente pode ler e se torna então uma mentira. A verdade é uma dívida que devemos pagar a todos os homens. Porém, aqui quando Paulo usa a palavra próximo, ele tem em mente os crentes, os que se evidenciam então nessa palavra, porque somos membros uns dos outros. Assim como é inimaginável um nervo do corpo enviar um sinal falso ao cérebro, ou um olho enganar o resto do corpo num momento de perigo, assim também é inaceitável que um crente minta para outro crente. Em todo caso, aqui nós devemos falar a verdade com todos os homens. O versículo 26 é a segunda área, então, de renovação dessa nova vida que está, então, unida em Cristo. Então, o que ele faz? Essa segunda parte fala sobre a ira. Existe uma ira pecaminosa, em contraste com o zangar-se justamente. Há momentos em que o crente pode ser justo e estar zangado ao mesmo tempo. Por exemplo, quando alguém maldiz o caráter de Deus, em tais casos, Deus ordena irar-se.
Ele diz: irai-vos. É possível? Portanto, que alguém ser justo quando se ira contra o mal. Há outros momentos, porém, que a ira é pecado. Quando a ira provém, então, da malícia, da inveja, do ressentimento, da vingança ou do ódio procedente de algum mal praticado contra nós mesmos. Então, ela é proibida. Aristóteles, ele disse uma vez que qualquer pessoa pode ficar irada. Isso é fácil. O que não é fácil é ficar irado com quem se deve estar irado, na medida certa, no momento certo, por razões certas e ainda da maneira certa. Quando o crente cede à ira injusta, ele deve fazer o quê? Ele deve confessá-la. Ele deve abandoná-la o mais cedo possível. Deve fazer a sua confissão a Deus e também àquele que foi vítima da sua ira. Não se deve, na verdade, guardar ressentimento ou nutrir qualquer tipo de rancor e nem manter-se irritado. Como disse Paulo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, enquanto o sol está no ambiente, ele amolece a cera. Mas quando ele se põe, a cera endurece. Ou seja, quando nós deixamos para depois pedir perdão ou confessar ou abandonar a ira naquele momento, nós endurecemos o nosso coração e acabamos então impedindo a nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. E por isso ela não deve se prolongar. Irou, se foi uma ira injusta, deve ser confessada e abandonada o mais cedo possível. Já o versículo 27, ele fala assim: pecados de ira não confessados, o que acontece? Fornecem ao diabo uma porta de entrada, ou seja, uma base para ele operar em alguma área da nossa vida. Ele consegue isso sem que o ajudemos deliberadamente. Portanto, não podemos olhar com indulgência a presença da malícia, da ira, da inveja, do ódio ou a paixão na nossa vida. Esses pecados, eles desacreditam o testemunho nosso como cristão e fazem os descrentes tropeçar, ofendem outros crentes e nos ferem espiritualmente e fisicamente. Por quê? A ira, a inveja, a malícia, o ódio, ela traz o quê? Nós damos base legal para o inimigo muitas vezes usar isso contra nós, contra a nossa vida espiritual e até mesmo física. Já o versículo 28, agora Paulo desvia sua atenção para o contraste entre dois tipos de comportamento: roubar e dar. O velho homem rouba, enquanto o novo homem dá. Devemos nos despir do velho e nos revestir do novo. O fato de Paulo dirigir uma exortação do tipo aquele que furtava não furta mais, prova que a noção de que os cristãos são perfeitos e nunca pecam é errada. Eles ainda têm a velha natureza má e egoísta que deve ser considerada morta na experiência do dia a dia. O furto pode tomar muitas formas, desde o latrocínio até o simples deixar de pagar dívidas ou testemunhar de Cristo nas horas que pertencem, então, ao nosso patrão. Pode assumir uma forma de plágio, uso de medidas falsas, de falsificação de contas de despesas feitas. A proibição do roubo não é uma coisa nova. A gente sabe que a lei de Moisés também proibia que nós não devemos roubar. Mas é o que vem a seguir que torna essa passagem distintamente cristã. Não devemos apenas deixar de roubar, mas também trabalhar no emprego honrado, a fim de poder ajudar aqueles que são menos afortunados. Só o poder da graça pode transformar um ladrão numa pessoa generosa. A graça, e não a lei,
é o poder da santidade. Tudo isso parece radical, inovador. Natural é os homens trabalharem para suprir as suas próprias necessidades e desejos. Quando o salário aumenta, seu nível de vida sobe. Tudo na sua vida gira em torno do eu. Esse versículo, então, ele sugere uma visão mais nobre e exaltada sobre o trabalho. Seguindo, então, esse modelo, o nível de vida no lar pode baixar um pouco, mas haverá um meio de acudir àqueles que são necessitados, tanto de ajuda material como espiritual, tanto aonde vivemos como no mundo inteiro. Então, as pessoas têm necessidades e a gente entende que o Senhor deseja que nós trabalhemos e que também aquilo que nós recebemos possa também ajudar outras pessoas que têm necessidades. Amados, amanhã nós vamos dar continuidade à nossa meditação, então falando sobre o uso da língua, como nós podemos então crescermos em santidade diante do Senhor, usando a nossa palavra, né? Usando a nossa fala. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!